Nós vamos meditar na palavra em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o verso 17. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, apenas esse versículo, apesar de ser um versículo bem pequeno, mas fala muito grande conosco, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, pode sentar, igreja, hoje é culto de oração. Nós vamos só fazer uma meditação. Quando nós falamos de oração, igreja, nós vemos muitas dificuldades na igreja do Senhor. É em todo mundo, não é só uma igreja, é todas as igrejas. A dificuldade de orar. Eu já vi irmão falar que o culto que menos prefere na igreja é o de oração. Mas nós sabemos, igreja, que é um culto onde nós temos a comunhão maior com Deus, porque nós vamos tirar meia hora apenas para conversar com o nosso Deus, dialogar com Ele, né? Mas a palavra nos manda que devemos orar um pelos outros. Muita gente, igreja, às vezes se nega, aleluias, glórias a Deus, a dirigir um ciclo de oração, a fazer uma oração na igreja, porque acha, igreja, se nós estamos orando, será que vai, se Deus agir na nossa vida, quem será contra nós? Se nós estamos fazendo a oração ao próprio Deus, por que nós vamos temer? Porque Deus é que testifica pela igreja, né, igreja? É Deus que testifica por nós, é Deus que justifica por nós. Quando nós vemos esse versículo 17 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver, aleluias, glórias a Deus, que isso significa permanecer na presença de Deus na igreja. Permanecer na oração, permanecer na presença do Pai, pedindo continuamente suas graças e bênçãos, não fazendo repetidas orações, mas falando com Deus, apresentando a cada dia as nossas necessidades. Se hoje muitas vezes a gente está orando, pedindo a porta de emprego aberta, amanhã essa porta está aberta, a oração já vai ser por outra causa. Às vezes você se prostra diante de Deus apenas para apresentar o seu irmão, porque nós não somos egoístas, igreja. Na nossa oração, nós não podemos fazer uma oração só por mim. A gente vê, igreja, aleluias, glórias a Deus, que nós temos que orar um pelos outros. Muitas vezes o irmão conta com a minha oração, e se eu não orar, e aí? Todos obedecendo a quem? O Pai. E o nosso Deus, Ele vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, né, igreja? Nós vemos, igreja, que orar significa permanecer a orar. Permanecer em oração é orar pela manhã, é ter o costume de apresentar o que nós vamos fazer ao Senhor. Por isso que a palavra aqui diz nesse versículo, que são apenas, aleluia, 3 frases: orar sem cessar. Isso significa que permanecemos em oração continuamente, né, igreja? Glórias a Deus. Que nós não venhamos, igreja, permanecer numa oração, aleluias, glórias a Deus, repetitiva, uma oração formal. Pelo contrário, né? Tem gente que se preocupa como é que vai orar, tem vergonha de se expressar. Nós estamos conversando com o nosso Deus, igreja. Quem quiser
Aleluia, glórias a Deus. Nos ignorar, que ignore. Mas nós estamos falando com Deus e Deus não nos diz que nós venhamos falar bonito, se expressar bem bonito na presença dele. Ele manda que nós venhamos ter vida de oração, termos comunhão com ele, não orar só, aleluia, glórias a Deus. Eu só vou orar esse dia, eu só vou orar amanhã, eu só oro tantas vezes. Não, igreja, nós oramos quando nós sentimos vontade de orar. Se nós estamos vivendo na presença de Deus, é como que fosse nós cavando uma cacimba de areia. Quanto mais você cava, mais você vai brotar água. Do mesmo jeito a palavra de Deus vai dizer: quanto mais buscar a Deus, mais achará. Quanto mais nós orarmos, mais assunto para a nossa oração Deus vai nos dar. Ele fala isto aqui, aleluia, glórias a Deus, no verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, Deus está dizendo que quanto mais nós buscarmos, em tudo nós podemos orar a Deus, em tudo, Ele se agrada. Se nós formos colocar o nosso pé fora de casa, se apresentar no Senhor, Ele se agrada. Nós estamos fazendo o que? Sendo obedientes. Aonde nós vamos, nós sabemos que nós temos um Pai, Ele está nos vendo, os olhos dele estão fitos aqui na terra, mas se nós falarmos, Ele tem nós como filhos obedientes, né? Glórias a Deus. Então Deus manda a igreja que nós não venhamos ter uma oração repetida, formais. Pelo contrário, implica-se em oração de todos os tipos, que venha ao nosso espírito em todas as ocasiões durante o dia todo. Está lá em Lucas 18:1. Nós podemos ver Lucas capítulo 18, verso 1. Nós vamos ver como o Senhor está mandando que nós orem continuamente. 18, verso 1. Por coincidência, eu abri a minha Bíblia no capítulo 18. A glória e honra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 18. Pastor, quer ler, pastor? E contou-lhe também uma palavra sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Esta é a mensagem que o Senhor deixa para a igreja, dizendo que nós devemos orar e orar sem cessar e não desfalecer, né? Glórias a Deus. Também lá em Romanos, capítulo 12, verso 12, nós vamos ver o conselho que Deus dá para a igreja. Romanos, capítulo 12, verso 12. Glória a Deus. O Senhor, Ele adverte a igreja dele na oração. Mas sabe por que a igreja que é difícil? Porque o adversário, ele coloca no coração do povo de Deus, ele não coloca, mas ele coloca na mente. Ele não tem acesso aos nossos corações, mas ele coloca na mente das pessoas que a oração não é importante, não. Quando vai dizer Romanos, capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sedes ciente na tribulação, paciente na tribulação, perseverai na oração. Né, igreja? Nós na tribulação vamos perseverar em oração, porque é o próprio Deus que está nos advertindo que na tribulação nós podemos ser pacientes e permanecermos em oração. E aí nós vamos alcançar do nosso Deus
a resposta. Amém? Glórias a Deus. Pois a palavra do Senhor foi essa. Hoje eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. É uma meditação, culto de oração. Pode ser uma palavra extensa, mas nós temos que começar o culto na hora certa, né? Ter as oportunidades para que a palavra venha ter mais tempo. Quanto mais nós tomarmos o tempo assim com outras, aleluias, glórias a Deus, vai diminuir o tempo da palavra, né? Glórias a Deus. Pois nós vamos adorar o Senhor agora em oração, em nome de Jesus. Convido a igreja do Senhor a nós se prostrarmos em oração para nós adorar o nome do Senhor.